perguntas aqui. Sobre o livro de Jó. Jó não era paciente? A questão que eu tentei dizer para vocês era a seguinte. O livro de Jó não trata de paciência. E, de fato, lá no capítulo 19, versículos de 6 a 12, ele tem um momento de profunda impaciência, certo? Ele blasfema contra Deus? Não, ele não blasfema contra Deus, mas ele demonstra uma profunda recusa daquilo que está acontecendo com ele, certo? Então, Jó, capítulo 19, versículos 6 a 12, traz isso. Há outras passagens também. Ele recusa aquilo. A paciência não é o tema do livro de Jó. Qual é o tema central do livro de Jó? Qual é a preocupação do livro de Jó? Colocar em confronto duas noções de Deus. A noção de um Deus que pune e a noção de um Deus que é misericórdia. São duas teologias em conflito. A chamada teologia retributiva. O que é a teologia retributiva? É aquela que retribui o bem com o bem e o mal com o mal. E a teologia da misericórdia? É aquela que Santa Teresinha também nos ensinou, que Deus olha para nós como se fôssemos pequenas crianças, tá bom? Olha, o padre Werlen Lopes escreveu um belíssimo artigo de 14 páginas que vai chegar para vocês. Ele diz o seguinte, padre Werlen, o livro de Jó é um dos mais dramáticos do Antigo Testamento. É também um dos mais belos quanto ao aspecto literário e teológico. Trata-se de um texto intrigante dentro do quadro bíblico, uma vez que reflete alguns princípios doutrinários aparentemente inquestionáveis. O texto trata, pois, de existência e de doutrina. Como assim, existência e doutrina? Existência porque Jó faz tudo correto, tem como grande plano de vida ser uma pessoa fiel a Deus. De repente, a vida dele sai do caminho e chegam para ele 3 amigos, depois tem um quarto que chega no fim, que o acusam de ser uma pessoa impiedosa, de ser uma pessoa pecadora, maligna, portanto, não é? E Jó se defende, dizendo que não. É um embate, então, entre duas teologias. Enfim, Jó, continua o padre Werlen, principal personagem do livro é uma figura lendária, um homem rico, dono de imensos rebanhos, é abençoado por Deus com muitos filhos. Jó é um homem íntegro e reto que temia Deus e se afastava do mal. Nele não existe dupla personalidade. Trata-se de uma pessoa perfeita em si. É um homem reto, ou seja, justo nos relacionamentos com o próximo, principalmente com os empobrecidos. É uma pessoa temente a Deus, por isso é considerada sábia e inteligente. Vive afastado do mal. E no testemunho de Yahvé não há outro na terra igual a Jó. Enfim, quais são os temas centrais aí de Jó? Os temas centrais nos 3... O livro tem 3 partes muito claras. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 3º capítulo, é um diálogo assim, prosa mesmo. Não foi criado com versos como se fosse um hino litúrgico. Mas do capítulo 3 ao 42, é a segunda parte imensa, é um grande texto poético com rimas e com métrica, como se fosse criado para uma música ou para uma utilização litúrgica. Por fim, lá a terceira parte é do capítulo 42, né? É o capítulo 42, fecha ali esse conjunto todo, que volta a ser em prosa, tá? Enfim, qual que é a crítica que aparece no livro de Jó? Você tem que ter essa percepção, uma leitura teológica. Ele critica a doutrina da retribuição, segundo a qual o Deus é um grande vingador que dá o bem aos bons e dá o mal aos ruins. O que aconteceu exatamente com Jesus mesmo? Jesus era justo ou não era justo? O que você acha? Claro que Jesus era justo. E os santos apóstolos eram justos ou não eram justos? É claro que eram justos. Como foi que aconteceu o fim de todos eles? E aí? O que você me diz? Olha, então, esta teologia ainda está em foco hoje. Jó critica esta fala deles, mas Jó, na crítica dele, quer dizer, é um texto construído por teólogos, né? Pessoas inspiradas por Deus, muito inspiradas. E nessa inspiração deles, o objetivo do livro é levar as pessoas a entender que Deus quer a misericórdia, Deus não quer a punição, Deus não quer a vingança, o castigo, entendeu? O objetivo que o Espírito Santo inspirou aos escritores de Jó foi esse. Tudo bem? Vamos lá, então. Isso. Aqui, ó. A Glória, muito bem. Resumiu bonito aqui, né, Glória? Glória, parabéns.
O livro de Jó fala da teologia da misericórdia versus teologia da retribuição. Pronto, muito bem. Ótimo. Jó é uma pessoa paciente? Ele até é paciente, mas o tema central não é esse. O tema central não é o tema. Ele é paciente, sim. Ele tem paciência? Tem. Ele é um passivo, porém, aceita tudo passivamente? Não. Ele se debate. E ele indaga que aquilo que está acontecendo não está correto dentro do que eles estão dizendo para ele. Entendeu? Então, tem algumas questões que circulam entre nós que não são exatamente a expressão completa do livro. O livro é um profundo, fantástico, só pode ser coisa inspirada pelo Espírito Santo, um profundo tratado de teologia, diretamente iluminado pelo Espírito Santo para melhorar as nossas relações entre nós.